Bom, agora a gente já definiu o Antigo Testamento com bases do Evangelho e no Novo Testamento. Mas vamos entender o que é um evangelista. Nós temos os principais dons e chamados ali em Efésios capítulo 4, que diz uns são chamados para pastor, mestre, apóstolo, profetas e evangelistas. Mas olha só, o que é um evangelista? Um evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho, trazendo pessoas para Jesus. Deus usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e da necessidade de salvação. Mas o evangelista também precisa entender que não tem a ver com ele, mas com o chamado que Deus tem na vida dele. Então só pode pregar o evangelho de Jesus Cristo quem é evangelista? Não. O evangelista é uma figura na história, uma pessoa específica que ela tem mais facilidade na exposição do evangelho. Tem outras pessoas que trabalham nos bastidores, mas ele está trabalhando nos bastidores, mas não quer dizer que ele não possa pregar o evangelho. Talvez o evangelista não alcance pessoas que estão em contato com aquele que está no bastidor. Percebe isso? Então é tão importante a gente entender que o caráter evangelístico não é atribuído somente, exclusivamente ao evangelista. O caráter evangelístico é uma missão de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, de todo cristão, de todo pastor, de toda ovelha, de todo aquele que foi alcançado pela mensagem da reconciliação. Se você foi salvo pelo evangelho, você precisa falar do evangelho, e independente das oportunidades. A gente não só fala do evangelho nos púlpitos das igrejas, a gente fala do evangelho em todos os lugares, quer numa canção, quer na arte, quer na cultura, quer publicamente, quer apenas com uma pessoa. Enfim, nós falamos do evangelho o tempo todo. Então, o caráter evangelístico não é uma responsabilidade só do evangelista, mas fato é, existem pessoas que têm mais facilidade de comunicar o evangelho. Por quê? Porque ela tem aquele dom. Deus deu o dom para que ele pudesse anunciar com mais facilidade. Deus distribuiu vários dons para as pessoas, para a edificação da igreja. Um desses dons é de um evangelista. Efésios 4, 11 e 12, acabei de falar. Especial para explicar o evangelho de uma forma mais convincente. Mas agora vamos entrar nas bases doutrinárias para o evangelismo. Mas, Thiago, a gente já não aprendeu os 4 pilares principais? Criação, queda, redenção e consumação? Que bases são essas? A teologia sistematiza algumas doutrinas e elas são organizadas pelos pais da igreja, porque eles vão preservar a doutrina dos apóstolos, e elas precisam ter como uma base sempre para olharmos para ela, para organizar, para viver em igreja em harmonia, para que nunca nós saiamos daquele princípio primeiro. Então, qual que é a primeira base doutrinária para o evangelismo? Uma boa soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação. É o processo através pelo qual Deus salva os homens dos seus pecados. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Então, a primeira base doutrinária para o evangelismo é ter uma boa soterologia que está fundamentada na salvação de Cristo ao homem e não do homem a Cristo. Isso é importante porque norteia o trabalho evangelístico, a compreensão evangelical da igreja e muito mais. A segunda base doutrinária é a armatiologia, do grego transliterado armatia, erro.
pecado, logos estudo, ou então é a base doutrinária do pecado. Então o próprio nome é a ciência que estuda o pecado e as suas origens. O estudo sistematizado. Romanos 3:10. Nós falamos aqui, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então essas bases doutrinárias precisam estar muito bem fundamentadas na apresentação do nosso evangelho que nós anunciamos. Do nosso evangelho não, do evangelho de Jesus que nós proclamamos e anunciamos. Nós apenas somos os arautos de Deus, aqueles que proclamam a verdade. A terceira base doutrinária é a santificação. A santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do filho a ser como o seu pai é, pois existe um inimigo interior chamado a lei do pecado, tendo assim a necessidade da obra regeneradora do Espírito Santo. A santificação é a provisão de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem a santificação ninguém verá Deus. Sem santidade é impossível a gente se relacionar com Deus. Então é uma doutrina que a gente precisa estabelecer, a doutrina da santificação. E ela é um processo. A doutrina da santificação é como as veredas do justo, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que se lava sempre. Isso é santidade, é buscar ser lavado, ser perdoado, é buscar estar com Cristo, na luz com Cristo todos os dias. Já dizia lá, tem uma música do Thales Roberto que dizia: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Mas a gente sabe que foi Deus que nos escolheu e por isso que agora a gente o escolhe também. E a santificação é esse processo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não tenta a ninguém, Deus prova. Nós somos tentados conforme a nossa cobiça e desejos. E a santificação é o trabalho contrário na luta diária contra as nossas cobiças e desejos, que nós nos inflamamos diariamente, as nossas concupiscências. Então a apresentação do Evangelho perpassa também aqui pela doutrina da santificação. Primeiro, que quem anuncia deve ser santo. E segundo, que a santidade é algo a ser buscado diariamente. E quarto pilar da doutrina para o evangelismo é a glorificação. E a gente já trabalhou isso na consumação, que é algo bem semelhante. A extensão da obra redentora de Cristo em nosso favor não estará completa até que o nosso corpo seja liberto inteiramente dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição para o qual Deus nos criou. Então a glorificação nos submete a um processo, assim como também a santificação. A tantos quantos deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus, esses também o próprio Deus está glorificando. Aqueles que ele preparou, separou, predestinou, ele também glorificou. Então é importante a gente entender essa base, porque o dia da glorificação do crente será um dia de grande vitória, porque naquele último dia, o último inimigo, a morte, será destruída. 1 Coríntios 15, 25, 26. Quando o nosso corpo for levantado dentre os mortos, então a nossa redenção estará completa. Glória a Deus por isso. Então a gente já está aqui definindo esses pontos da doutrina das bases do evangelismo. Você lembra que lá no início a gente falou de propiciação em algum ponto? Você se recorda? Afinal, o que é
propiciação. O que é o propiciatório? Você se lembra da Arca da Aliança? O propiciatório era exatamente a tampa dessa arca, aonde de apenas uma peça de ouro foi talhado 2 querubins, um de frente para o outro, com as suas asas coladas, cabeças, e olhando para baixo, lá no propiciatório. Mas a gente vai entender por quê. O que é a propiciação? A propiciação é aquilo que satisfaz as exigências da santidade de Deus que fora violada. Então, propiciar é satisfazer as exigências da santidade de Deus que foi violada. Significa uma satisfação que é feita à santidade violada de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, do 24 ao 25. Então, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para propiciar. Ou seja, ele satisfez a sua ira, porque a sua santidade foi violada. Aonde que ele satisfez? No sumo sacerdote, oferecendo também-se como um cordeiro, de uma vez por todas. Então não há mais a necessidade de anualmente nós oferecermos um sacrifício de um novilho ao sumo sacerdote e ele também oferecer um sacrifício a ele e a nós, a Deus. Não, porque o Cordeiro de Deus nos propiciou, ele satisfez, ele disse em alto bom som, tetelestai, está consumado. O escrito de dívida que era contra nós, ele aniquilou na cruz. E aquela obra de Jesus foi vicária. O que quer dizer vicário? Único, absoluto, intransponível. Não tem como a gente tentar pagar o preço de novo. Já está feito, consumado. Isso é maravilhoso. A segunda palavra também que nós precisamos aqui falar, que nos versos a gente anterior acabou de falar dela, é a expiação. Tiago, mas isso tudo precisa saber só para evangelizar? Irmãos, é claro que a mensagem do evangelho é muito simples, ok? É a mensagem da salvação, a boa notícia. Mas quanto mais nós conhecemos de Deus, mais grato nós nos tornamos a Ele. E olha que lindo isso. Expiação significa extinguir a culpa, quitar a pena, fazer reparação por algo. Quando o pecado é expiado, ele é descartado, apagado, eliminado, abolido. E um bode para a expiação do pecado, para fazer a expiação por vós. Vocês lembram, talvez alguns sim, outros não? Tinha um bode chamado expiatório, e se usa isso até hoje, que são os cobaias, né? O bode expiatório, os laranja, né? Mas no tempo da lei, no tempo do tabernáculo, esse bode recebia simbologicamente o pecado que era apresentado a ele. Então se transferia o pecado para o bode. Quem fazia isso era o sumo sacerdote. E depois que ele transferia o pecado para aquele bode, ele tinha que liberar aquele bode para ir embora. Ou seja, aquele bode está expiando. Existiam os casos que os bodes morriam e eram oferecidos como aroma suave, e no caso da expiação, extinguir a culpa, quitar, esses bodes recebiam e eles iam embora.
Eles faziam expiação pelo nosso pecado, ou seja, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Uma vez que nós pedimos perdão e nos arrependemos, o Senhor apaga os nossos pecados da memória dele, porque nós recebemos a expiação, quitou-se a pena. Arão fará chegar o novilho de expiação que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Lá em Levítico 16:11. Então olha o que Arão, que é o sacerdote do templo, do tabernáculo, o que ele tinha que fazer? Pegar o novilho de expiação, oferecer por ele e pelo povo da sua casa, e depois degolar esse novilho. Para o que isso estava apontando? Para Jesus. Então está vendo que o Evangelho, ele tem sangue. E foi o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Esse bode da expiação apontava para o único capaz de expiar o nosso pecado de uma vez por todas, Jesus Cristo de Nazaré. E reconciliação, ele também nos reconciliou, significa estabelecer acordo. Duas pessoas que anteriormente estavam desunidas são reunidas ou reconciliadas e procedem como se fosse uma só. Portanto, o propósito da reconciliação consiste na restauração das relações amigáveis entre duas partes que anteriormente estavam separadas. Quais eram as partes que estavam separadas? Nós e Deus. Mas como é que nós somos reconciliados? E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação em Jesus Cristo, Romanos 5:11. E olha também lá em 2 Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É a pregação do Evangelho. É a pregação evangelística. Ela não está reconciliando Deus conosco em Cristo? Cristo não se torna o mediador? Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da reconciliação. Por isso que é importante a gente entender. E a outra palavrinha também é a justificação. A gente usa mais, justificados, pois, com Cristo temos paz com Deus. É uma palavra extraída do direito, que quer dizer forense. E o que quer dizer forense? É o termo relativo aos tribunais ou ao direito. É declarar o perdão diante do réu que foi culpado. Então, quem está como réu culpado, ele não é inocente, mas quando ele é justificado, é quando alguém declara ele inocente. Nós fomos declarados no banco do réu de Deus inocentes. Mas, Tiago, Deus está mentindo porque a gente não é culpado? Mas ele nos declarou em quem? Em Cristo. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justificação sobre nós, ela foi mediada pelo sacrifício de Jesus que nos declarou justos. Romanos 5, do 1 a 11, Deus providencia o meio de pagar nossa dívida em relação a Ele, pelo sacrifício de Jesus Cristo, aceitar, crer, receber, apropriar-se dessa misericórdia de Deus. É ter fé e somente pela fé podemos ser justificados.